A gente discute agora precisamente o cessar-fogo e os 500 dias desde o início do conflito entre Hamas e Israel, quando unilateralmente o Hamas invadiu Israel no execrável ataque de 7 de outubro. Vocês veem à tarde a mudar abaixo de mim. Temos 500 dias de conflito Israel-Hamas. E ali embaixo, nas letras pequenas, lemos: cessar-fogo enfrenta desafios. Futuro de Gaza em debate. E esse, de fato, é o caso. Se Marco Rubio rumo agora à Arábia Saudita, ele esteve logo antes em Israel e fez um pronunciamento conjunto com Netanyahu. No próximo segmento, exploramos a política que parece ser de pressão máxima sobre Gaza, o futuro do cessar-fogo e o significado de 500 dias de um conflito que parece ter remoldado o Oriente Médio. A começar não pelas grandes implicações geopolíticas, mas sempre voltando à catástrofe humana. A gente tem um vídeo aqui ao meu lado, vocês veem na sequência. Isso vem de Israel e são famílias, então, que manifestam seu luto e o pedido de soltura de mais e mais reféns. Temos as imagens que foram gravadas em Tel Aviv, conforme pessoas, então, se manifestavam. E, claro, é sempre tão solene a gente começar um segmento como esse, falando precisamente a respeito do sofrimento humano. Então, antes de mais nada, a gente deixa aqui esse chamado à consciência e esse luto quanto às vítimas sequestradas e também aos civis que perderam a vida nesse conflito, e em ambos os lados uma terrível tragédia de perda de vida humana. E vocês veem ao lado, então, como eu dizia, as manifestações que ocorreram em Tel Aviv. Eu trago para vocês os detalhes. O Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos organizou um jejum de 500 minutos e protestos com o lema "Tirem-nos do inferno". Isso foi das 11h40 da manhã e terminou com um comício na Praça dos Reféns em Tel Aviv, às 8 da noite, 3 da tarde, pelo horário de Brasília. Então, agora há pouco, a Câmara Municipal de Tel Aviv também foi iluminada com o número 500, pontuando esses 500 dias. O conflito, claro, tem implicações geopolíticas e passaremos por elas em breve. Na pauta dos reféns, 73 ainda continuam em cativeiro em Gaza. Durante a primeira fase do atual cessar-fogo, 19 israelenses e 5 estrangeiros foram libertos com vida. E é esperado que mais 14 reféns sejam ainda soltos nessa etapa, talvez nesse próximo final de semana. Nós do Epoch Times Brasil, nossa repórter Ângela Brito participou de uma coletiva de imprensa feita hoje em língua inglesa pelo David Mencer, então porta-voz do governo israelense em idioma inglês, e ele trouxe o seguinte: ele disse que as conquistas foram tremendas ao longo desses 500 dias de conflito e que o Hamas foi massivamente desintegrado. Segundo ele, 20 mil terroristas já foram eliminados e 90% da capacidade de lançamento de foguetes do grupo foi desintegrada. Quanto à instância israelense em eliminar o Hamas, David Mencer respondeu o seguinte: essa é uma das perguntas mais frequentes que recebemos. A resposta pode ser vista no relato de Ohad Ben-Ami, libertado há pouco mais de uma semana. Ele descreveu a realidade brutal dos cativeiros do Hamas, raramente mostrada na mídia. Os reféns sofreram de desnutrição severa, perda de peso considerável. E temos aqui, de fato, um vídeo no qual o presidente israelense Isaac Herzog... Alguns perguntam, ora, mas o presidente não é Netanyahu? Não, Isaac Herzog é o presidente, Netanyahu é o primeiro-ministro. Temos as imagens? Não temos as imagens, mas de fato, então, houve a situação onde os reféns foram palco de muita comoção hoje, e com muita razão. Explorando agora outra perspectiva do assunto, é precisamente essa questão de comoção pública, que pode ter dado a Israel ferramentas e a oportunidade de agir no Oriente Médio de forma muito difícil. Afinal de contas, quando Israel lida, seja com sua autodefesa ou com outros conflitos que são questionados por alguns, como na Cisjordânia, o que muitas vezes vem à tona é a questão de como lidar com o debate público a respeito disso. E há, claro, divisão sobre isso mesmo dentro do Knesset, do parlamento israelense e do público israelense. Entretanto, com a comoção pública quanto aos reféns, Israel de fato pôde agir muito contra seus adversários. Os grupos terroristas do Hezbollah e dos Houthis no Iêmen foram gravemente afetados. O Hezbollah, com uma nova incursão israelense ao sul do Líbano, basicamente teve grande parte da sua capacidade de disparar foguetes desarticulada. Mas mais que isso, os líderes do grupo foram um a um eliminados por Israel. O Irã mesmo teve ataques repelidos pelo Domo de Ferro israelense, e ainda agora discute mesmo a possibilidade de que Israel aproveite o momento para fazer um ataque preventivo contra instalações nucleares do Irã. E o Irã tem vociferado que podem fazer, não haverá problema, iremos reconstruir. Mas seja como for, se o Irã hoje está sob risco de ter suas instalações nucleares atacadas, isso seria algo impensável antes do início desse conflito. O próprio Hamas, como a gente viu de David Mencer, parece ter sido dizimado.
E mesmo com a confusão política que houve na Síria e com o governo de Bashar al-Assad caindo, as colinas do Golã, novamente, têm mais presença israelense, incluindo em uma zona que, desde a Guerra do Yom Kippur em 1973, tinha presença apenas de tropas de manutenção da paz da ONU. Agora, nas colinas do Golã, basicamente o domínio é israelense. Da perspectiva militar, Israel pôde, em grande parte, agir contra os seus adversários e, em muitas frentes, prevalecer sobre o terrorismo no Oriente Médio. Agora, desse ponto em diante, se questiona como se configurará a situação, quanto a Israel, quanto a seus adversários e quanto à população civil que sofre no entremeio de um conflito que é, nesse século, o maior visto no Oriente Médio. Ou, pelo menos, quanto a Israel. Não falamos aqui das guerras, Segunda Guerra do Golfo, Iraque, etc. Nos atendo aqui à questão israelense. O que segue adiante? É um questionamento válido e que tem ocupado as manchetes, conforme Donald Trump, o presidente americano, falava mesmo sobre tornar Gaza uma riviera do Oriente Médio e da possibilidade de deportar ou realocar os cerca de 2 milhões de habitantes da região. A gente tem o seguinte, agora Marco Rubio, o secretário de Estado americano, visita Israel, esteve ontem lá, segue agora para a Arábia Saudita para negociações com a Rússia. Marco Rubio falou junto do premier israelense Benjamin Netanyahu e é relevante, afinal de contas, quando se discute o futuro da região, os Estados Unidos são, por certo, um dos players, um dos países, uma das partes envolvidas que deve determinar o que ocorre adiante. Temos imagens mesmo de Netanyahu encontrando. Temos então, vocês veem Netanyahu encontrando Marco Rubio aqui ao meu lado. A discussão é ampla e eu trago para vocês também a apuração quanto a Marco Rubio. Netanyahu disse que há uma estratégia comum, mas que nem tudo pode ser revelado ao público, e fez um alerta. As portas do inferno certamente se abrirão se todos os nossos reféns não forem libertados, até o último deles. Netanyahu reafirmou que Israel vai derrotar o Hamas, resgatar os reféns e garantir que Gaza não volte a ser uma ameaça, e destacou que o apoio irrestrito dos Estados Unidos ajudará a acelerar esse processo. Marco Rubio reafirmou a posição de Trump, dizendo que a libertação dos reféns não é opcional. Essas são as palavras do secretário de Estado. E disse que o Hamas precisa ser erradicado como uma força militar e governamental. Isso é parte do que reforça o que parece ser uma política de pressão máxima. A política de pressão máxima é o que foi aplicado durante o primeiro mandato de Trump quanto ao Irã. Agora, quanto a Gaza, a gente parece ver uma abordagem semelhante, com constantes declarações na mídia e constante ameaça do uso de força. Em particular, a gente viu anteriormente, quando o Hamas cogitou não entregar os reféns no sábado que agora passou, eles cumpriram essa parte do acordo entregando um certo número de reféns, mas Trump chegou a publicar nas suas redes que all hell is gonna break loose, todo o inferno vai explodir, vai acontecer de tudo se não houver essa entrega dos reféns. Essa mesma política de pressão máxima parece ser compartilhada por parte do gabinete de Netanyahu. A gente tem o seguinte, o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, aumentou a pressão no gabinete para que fosse implementado o plano de Trump quanto a Gaza, com uma realocação da população e uma revitalização ali, então promovida com o apoio dos Estados Unidos. Smotrich defendeu a ocupação total da faixa de Gaza, o corte completo de água, eletricidade e combustível e a remoção da população para uma zona humanitária, de onde começaria uma realocação para outros países. Ele também repetiu uma advertência de que, caso o Hamas não liberte todos os reféns, as portas do inferno estarão abertas. Smotrich segue dizendo que, após a primeira fase do cessar-fogo, Israel deve retomar a guerra, ocupar 10% da faixa de Gaza e estabelecer soberania sobre essa região. A situação destaca um momento desafiador quanto ao que deve ocorrer agora, não só com Gaza, mas quanto à segurança israelense. Recapitulando, o momento do cessar-fogo agora é o da primeira fase, quando as hostilidades são primeiro cessadas e há a devolução de parte dos reféns em troca de um grupo de terroristas presos em Israel, essencialmente. Nós temos registrado mesmo aqui como, em troca de alguns poucos reféns, centenas de terroristas foram soltos. Terroristas mesmo, com histórico de ataques terroristas contra Israel, foram soltos de prisões israelenses. E há uma preocupação legítima de que eles possam ser reincorporados aos batalhões do Hamas e possam reincidir em atos de terrorismo contra Israel. Mas é como segue o cessar-fogo, nesse equilíbrio delicado com ameaças a todo instante, seja do Hamas de atrasar a soltura ou de Israel de voltar ao combate e de adentrar em novas incursões à faixa de Gaza.
Nas fases que seguem adiante, para que a gente tenha contexto, afinal de contas, a gente sempre fala a primeira fase e a segunda fase, mas o que isso abarca? A primeira fase inclui o cessar das hostilidades e a troca de alguns reféns por alguns terroristas entre os dois lados. Na segunda fase, é aguardado o fim do conflito e que seja anulada a possibilidade do Hamas participar militarmente ou do governo em Gaza de qualquer forma. Uma terceira fase seria a reconstrução de Gaza. E tudo segue muito nebuloso quanto a como o acordo prossegue. Mas aparentemente a política de pressão máxima é clara e compartilhada tanto pelos Estados Unidos como parte do gabinete de Netanyahu. Seguindo adiante, vale um último questionamento ainda nesse segmento. O que ocorre com as outras tensões ora vividas por Israel? Afinal de contas, esse conflito se expandiu para incluir não só a faixa de Gaza, mas também o Hezbollah no sul do Líbano, os Houthis no Iêmen e o Irã. Claro, o principal patrocinador estatal de terrorismo no mundo e a força motriz que permitiu que o ataque de 7 de outubro ocorresse e que permitiu o fortalecimento do Hezbollah e dos Houthis no Iêmen e do terrorismo por toda a região. Bem, amanhã a gente espera uma recuada de Israel do sul do Líbano, com a notícia de que o exército do Líbano parece estar fazendo um bom trabalho. E isso será parte do nosso programa amanhã, a gente vai dar um follow-up nisso também, então fique conosco amanhã às 4 horas da tarde. Mas há uma notícia interessante que vem à tona no momento, uma tensão diplomática entre Israel e o Egito. A gente tem aqui uma matéria, temos? Vamos lá então, temos e vocês vêm ao meu lado. O embaixador de Israel nos Estados Unidos disse que Israel muito em breve iria endereçar a construção militar do Egito no Sinai. Isso é algo absolutamente relevante. Então, percebam, isso vem a partir de um pronunciamento gravado entre esse embaixador e organizações judaicas nos Estados Unidos em 28 de janeiro, mas que foi divulgado ao público ontem. Essa matéria mesmo do JNS é de um sindicato de notícias judaicas nos Estados Unidos em idioma inglês. E a alegação que vem do embaixador de Israel nos Estados Unidos é a seguinte: o Egito poderia estar violando um tratado de paz com Israel ao expandir sua presença militar na península do Sinai. Segundo ele, imagens de satélite mostram tanques de batalha e novas instalações militares, o que levanta preocupações no país. Especialistas afirmam, segundo ele, que o número de batalhões no Sinai já é 4 vezes maior do que o permitido pelo Tratado de Paz entre os dois países. O Tratado de Paz data lá atrás de 1979, que marcou o fim do estado de guerra entre os dois países, uma questão que se estendia desde 67 na Guerra dos 6 Dias e de 73 na Guerra do Yom Kippur. Isso estabeleceu a retirada dos israelenses do Sinai, estava ocupada desde a Guerra dos 6 Dias em 67. Segundo o que diz Leitner, então o embaixador israelense nos Estados Unidos, e outros oficiais israelenses, há um acúmulo militar do Egito no Sinai que viola o Tratado de Paz e com bases que poderiam apenas ser utilizadas para fins ofensivos e não defensivos. A perspectiva egípcia é de que as instalações militares na Península do Sinai estão combatendo o terrorismo, são instalações, portanto, para o combate do terrorismo. Mas vem num imbróglio um pouco maior. Israel voltou a fazer algumas ações ofensivas no sul do Líbano, aguardando a retirada amanhã. O Egito disse que eles parassem de conduzir as coisas dessa forma. Eles então acusaram o Egito de ter instalações que podem violar o Tratado de Paz e que há um acúmulo militar. É uma das tensões que segue adiante. E vale a pena também a gente ficar de olho conforme a questão de Gaza se desdobra com a pergunta sobre se algo parecido poderia se desdobrar no Golã, se algo parecido poderia se desdobrar no sul do Líbano e se há, com o Egito, um país que essencialmente tinha uma situação pacificada com Israel desde 1979, fica então o questionamento se algo assim poderia também extrapolar para essa outra frente no norte da África.